Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 21ª edição do programa Espiritismo Agora, um programa realizado para você que gosta de ler, de estudar e aprender sobre a realidade espiritual. Estamos em nosso programa Espiritismo Agora desenvolvendo um pequeno estudo a respeito de reencarnação, para chegar até o ponto de apresentar a teoria espírita da reencarnação. Estamos fazendo uma pequena viagem no tempo e localizando esse assunto ligado com as civilizações antigas, dos chineses, dos hindus e dos gregos. E fizemos aqui uma reflexão sobre as ideias mitológicas na Grécia Antiga, ligadas a Orfeu, o deus mitológico da música, que tocava a harpa e que deixou, através das suas experiências mitológicas, essa sugestão das reencarnações. E os órficos, aqueles que seguiram e ainda seguem as sugestões apresentadas nessa concepção grega, apresenta o pensamento da culpabilidade, da responsabilidade e também das penalizações que ocorriam, segundo a ideia dessa concepção mitológica da culpa e da responsabilidade, cujo agente individual deveria cumprir com essas responsabilidades nesta vida ou em outra vida, no além, em outras vidas, enquanto reencarnados. Para entender bem isso, eu peço a você que se remeta ao nosso programa anterior. Se você está assistindo pela televisão, vá na internet e localize Espiritismo Agora no programa número 20. Programa 20 começa esse estudo da forma como nós queremos apresentá-lo aqui a você. Devo voltar para falar de que a nossa última palavra que ficou aqui no ar é essa a catarse, ou catarse, como quiserem, que é ligada com os estudos feitos pela mitologia e que vai desembocar nos estudos da psicanálise, conforme ainda vamos ter a oportunidade de mencionar. Então, a catarse segundo essa ideia mitológica, e quem fez esse estudo sobre a ideia de Orfeu, sobre o orfismo, vai ser, dentro da Grécia, Aristóteles, que dá uma fundamental importância para esse assunto ligado à dramaturgia, porque ele fez uma verificação in loco sobre esse assunto ligado com os dramas, as paixões, e fala então da catarse como a purificação da alma, a purgação da culpa. Dentro desse estudo, então, notem que o nosso tema é reencarnação. Dentro desse estudo, então, ligados com a mitologia, com a análise de Aristóteles, que nasceu no ano de 384 e desencarnou em 322 antes de Jesus nascer, ele diz que catarse significa limpeza da alma, da culpabilidade, eliminação da culpa, do sentimento de culpa. Começa em Aristóteles esse estudo feito posteriormente pela psicanálise, uma ciência da medicina da mente que examina o comportamento da psique e que faz sugestões para o saneamento dos grandes males da mente humana, no campo da ajuda para que o homem viva melhor, se sinta mais feliz. Então, esse estudo vai sendo conduzido para o processo da análise do comportamento do homem ligado às perturbações de ordem psíquica, ou ainda às chamadas excitações nervosas, que trazem o desconforto, desarranjo do indivíduo, né?
e culmina com a explosão emocional. A psicanálise faz uma sugestão para o saneamento desse grande mal através da explosão emocional, onde se coloca para fora, então, esses males que estão internamente retidos. Nada que nós falamos aí da ideia do orfismo, seguidores de Orfeu, da culpa, do sentimento de culpa, da expiação e do pagamento dos males através da ação melhor nessa vida, quando morre, no além, ou então em outras encarnações. Aqui na tela nós estamos vendo uma ideia que foi apresentada pelo seu pintor de um tratamento feito por Freud e Breuer, que estudaram os casos de histeria e das propostas de como a psicanálise tenta resolver esses intrincados problemas da mente humana. E no caso, quem está sendo tratada, esta a sugestão da tela, é a Berta Baumeister. Essa senhora, essa moça, era jovem ainda. Ela sofria de histeria e foi tratada por Freud e o Breuer. A metodologia de ciência de Breuer, Joseph Breuer. Aí nós temos a fotografia desta paciente, desses dois psicanalistas, e que a partir daí se desenvolve todo esse estudo meticuloso, ponderado, da ciência da mente para ajudar o homem no saneamento das suas dificuldades. A medicina da saúde mental, então, partindo das ideias, vocês estão observando, estamos falando das ideias lá de Aristóteles, explicando, dando uma explicação para esse assunto ligado com a catarse, a purificação da alma, conforme dizia o filósofo. E temos a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia nessa tríade para contribuir para as interpretações do ponto inicial dessas dificuldades humanas, no processo, para nós espíritas, da reencarnação. Eis uma foto bastante interessante do Liceu de Aristóteles, na Grécia, onde ele, inclusive, fazia os seus estudos e dava também as suas aulas sobre a filosofia e sobre a explicação sobre a vida. E baseando-se, então, na rememoração da cena e de fatos passados que estejam ligados àquelas perturbações, por isso que os psicanalistas fazem esta análise partindo desses fatos, Aristóteles sugeriu, claro, inspirou Freud e Breuer a desenvolver, então, uma metodologia científica para fazer o tratamento das pessoas que sofriam dessas dificuldades. A reencarnação, por ser uma lei natural, traz no seu quadro bastante interessante estas necessidades de se estudar com detalhes, porque quando nós falamos de reencarnação, nós não estamos falando de um padrão, falamos de uma lei natural que obedece criteriosamente às necessidades de cada espírito e varia de indivíduo para indivíduo. Não há padrão nessa lei natural em relação a todos os indivíduos. Um outro povo, já que nós estamos falando de povos antigos, estão lembrados? Temos lá da China, da Índia, da Grécia. Podemos lembrar os celtas, também uma civilização bastante antiga. O povo céltico era formado de diversas tribos. Nós vamos citar algumas delas para dizer a você que dentro dos estudos religiosos, das ideias religiosas, das crenças religiosas dessas tribos ou desse povo, também está incrustada a sugestão da reencarnação, transmigração da alma. Os caledônios, os bretões, os gauleses
a sua rainha Epona, os druidas, civilização muito antiga. Há nos estudos dentro do Espiritismo, feitos por Allan Kardec, algumas informações que ele levou muito a sério e que escreveu dentro de vários números da Revista Espírita, que foi um jornal publicado por Allan Kardec a partir de 1858, na França, falando desse antigo povo, os druidas. Aliás, a sua vida se deu ali bem próximo da França. E também incluindo ele, Allan Kardec, em uma das suas reencarnações anteriores, como fazendo parte dessa civilização, da civilização dos druidas. E esse estudo é bastante interessante, bastante curioso, porque se trata de uma sociedade, de uma civilização, cuja cultura religiosa tem muito a oferecer com esses assuntos de ordem espiritual, inclusive esse que nós estamos mencionando aqui no nosso programa, que é a reencarnação, ou a transmigração da alma. Então esse assunto, ele é um assunto que vem acompanhando a nossa humanidade desde seus primórdios, não é um fato novo, não é um estudo novo. Agora adquire aí um foro diferente no processo da pesquisa, porque homens até mesmo não ligados a religião alguma fazem a exploração, a pesquisa, o exame, o estudo desse tema, até usando uma metodologia científica bastante peculiar. Em nosso programa, nós ainda vamos tratar desse assunto. Lá no, talvez o último programa sobre reencarnação, vamos apresentar as pesquisas modernas sobre este assunto, que estão sendo feitas por pesquisadores insuspeitos. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos logo a seguir com o Espiritismo Agora para você. Apoio Cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Retornando, então, o nosso estudo, deixamos para trás agora o nosso intervalo, necessário, é claro, e nós voltamos para o estudo sobre reencarnação. E estamos falando de povos antigos que adotavam a concepção dessa ideia da volta do espírito em novos corpos. E citamos aí entre o povo celta, a civilização dos celtas, algumas tribos, e chegamos aqui nessa dos druidas. Com todas as suas ideias ligadas com a natureza, o culto à natureza. Dos batavos, outra tribo ligada ao povo céltico, e que também adotava o princípio da reencarnação, das ideias da reencarnação, da crença da reencarnação. E chegamos em Roma, e podemos dizer que alguns destaques devem ser feitos, uns 3 talvez, para nos lembrarmos de que os romanos aceitavam a sugestão da reencarnação. Vamos lembrar então de Cícero, um grande orador romano, Marco Túlio Cícero. Dizem até que Cícero foi o maior de todos os oradores de Roma. Ele nasceu no ano de 106 e morreu, desencarnou,
no ano de 43 antes da nossa era, portanto, antes de Jesus nascer. E Cícero trazia em todas as suas histórias, em todo o seu conhecimento, as narrativas da sua crença sobre a reencarnação. Portanto, aceitava a doutrina reencarnacionista. Da mesma forma, Públio Virgílio Marão, Virgílio, um poeta romano famosíssimo, né? Dos antigos, que nasceu no ano de 70 e morreu no ano de 19, antes da nossa época, da nossa era. Também aceitava a ideia sugestiva da reencarnação. Vamos lembrar de Orígenes, de Alexandria, que nasceu em 185 e morreu no ano de 254, depois da morte de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, ou melhor dizendo. Ele ensinava abertamente a doutrina da reencarnação. Por esse fato mesmo, passou a ser perseguido em termos ideológicos, e como introduziu essa ideia dentro da própria religião, foi a igreja que afastou os estudos de Orígenes dentro das concepções doutrinárias, uma vez que ele ensinava abertamente a doutrina da reencarnação. Então agora nós vamos ingressar nesse estudo falando um pouco do Espiritismo. Vamos começar. No próximo programa ainda continuaremos falando um pouco de reencarnação. Como é que o Espiritismo esclarece, explica sobre esse tema? Vamos ver então como é que podemos colocar aqui em nosso programa Espiritismo Agora as ideias espíritas, genuinamente espíritas, sobre reencarnação. Vamos nos reportar à obra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Naturalmente, você tem em sua casa o Livro dos Espíritos. Se você não tem, deve adquirir um exemplar para continuar os nossos estudos. Sempre que nós fazemos o programa, logo em seguida, procure ler o Livro dos Espíritos nas referências bibliográficas que nós fazemos aqui, nas indicações, porque desta forma vai ser mais fácil aprender em profundidade. Então, nós estamos mencionando o capítulo número 4 do Livro dos Espíritos. Pluralidade das existências. É assim que o Espiritismo usa para falar dialeticamente sobre reencarnação. A pluralidade das existências. Se você quiser um indicativo de uma pergunta, é a 330. Abra o Livro dos Espíritos na questão número 330. É uma de ordem prática, visto que as perguntas que Allan Kardec esboçou e fez e que submeteu aos espíritos superiores foram de ordem práticas. Então elas estavam dando já a noção de como o espírito ele organiza a sua reencarnação. Quando nós lemos esse capítulo da pluralidade das existências, ressalta desde logo a ideia de que reencarnar significa voltar a uma nova existência. Nós estamos repetindo isto para você para fixar bem que para a doutrina espírita é muito nítida a ideia do retorno a novas existências. Novas porque já o Espírito esteve aqui na Terra e há de retornar tantas quantas forem necessárias, às vezes, para fazer novas experiências. Eu uso sempre deste termo, fazer novas experiências, porque a cada minuto nós fazemos uma experiência nova. Parece, às vezes, que é a mesma coisa. Pode ser até que tenhamos o mesmo procedimento, mas o pensamento do Espírito em relação ao que ele faz vai modificando, vai alterando, vai evoluindo cada vez mais.
A evolução é uma lei natural inexorável. Não há como impedi-la, não há como modificá-la. A única coisa que acontece é que o espírito obedece rigorosamente à lei e ele vai, então, através do que ele faz, do que ele materializa do ponto de vista aqui na Terra, ele vai aprendendo cada vez mais. Por isso que o Espiritismo adota a teoria, a ideia, a grande e sábia lição da reencarnação, que é a volta do espírito em um novo corpo para fazer novas experiências e aprender mais. O que acontece em termos de fenômeno é o acúmulo de conhecimento intelectual e conhecimento moral que o espírito realiza depois que ele parte definitivamente do corpo material. Então, a sugestão para a interpretação de reencarnar é voltar a uma nova existência em um novo corpo, depois de ter o espírito passado certo tempo em um estado chamado erraticidade. Algumas pessoas usam assim, depois de ter passado um tempo no plano espiritual, no mundo espiritual. Cada um tem uma maneira de explicar este assunto. No Espiritismo existe um estado que o espírito fica logo depois que ele deixa definitivamente o corpo material. Quando nós rompemos definitivamente as nossas ligações fluídicas com a matéria, nós entramos num estado novo. Esse estado chama-se erraticidade. Preste bem atenção, amigo espectador. O espírito não fica em um lugar, ele fica em um novo estado. No meio, obviamente, do ambiente em que ele viveu. É assim que o Espiritismo explica esse grande e majestoso fenômeno da desencarnação. Então, o estado chama-se erraticidade. E chama-se erraticidade porque o termo erraticidade é a qualidade do que é errático, do que não fica fixado, preso em um determinado lugar, visto que o espírito, usando do livre-arbítrio, ele pode locomover-se e ir para onde bem desejar, dependendo exclusivamente dos limites do grau da sua evolução. Está bem assim? Então, quando nós pensarmos em reencarnação à luz do conhecimento espírita, devemos pensar, é a volta do espírito em uma nova existência, em um corpo confeccionado exclusivamente para aquele momento histórico dele, espírito, e depois dele ter ficado um certo tempo em estado chamado erraticidade. Quando eu desencarnar, eu ficarei no estado errático. Por quanto tempo? Varia. Depende das situações, de várias situações, do merecimento e das necessidades de cada um, de cada espírito. Portanto, não existe um tempo, um único tempo, padronizado para todos os espíritos. Varia de semanas, de meses, de anos e de algumas centenas de anos. O grande fenômeno que provoca a reencarnação é este aqui, é a morte física. Morreu, entra no estado de erraticidade, fica nesse estado durante o tempo necessário, peculiarmente voltado para o espírito, e depois, então, retorna em um novo corpo. Sobre esse assunto, ligado com o retorno do espírito, nós teremos ainda oportunidade em nosso programa, em um dos programas futuros, de conversar um pouco de como acontece esse processo de atração magnética entre os espíritos para promover a reencarnação. Esse é um assunto de capital importância para nos confortar espiritualmente. Não é para desajustar, é para confortar espiritualmente. Então, chegamos ao ponto de dizer assim, a reencarnação é natural. Se é uma lei natural, é uma lei do Criador. Se é uma lei do Criador, eu posso dizer que é uma lei de Deus. Sendo de Deus, eu posso também dizer que é uma lei divina, que se volta para atender ao grande projeto da vida, a fim de que os espíritos possam, cada um por si, realizar a sua evolução. Cada um de nós faz a sua evolução e faz
do jeito e da maneira como sabe e de como pode, porque tudo isso obedece à lei natural chamada lei da reencarnação, da volta do espírito em um novo corpo para novas experiências. Nós vamos ter que dar essa parada agora para retornarmos em nosso próximo programa, porque nós vamos ter que mencionar da decorrência da reencarnação como lei natural, como é que acontecem os novos procedimentos. Mas nós não queremos terminar o programa sem antes agradecer a você que está escrevendo para o Espiritismo Agora. Veja, você está lendo aí na tela o nosso endereço eletrônico. Escreva para a nossa produção, diga como é que você está recebendo o nosso programa, faça as suas sugestões, dê os seus conselhos, apresente as suas críticas, nós responderemos a todos. Pelo volume, é claro, poderemos demorar um pouquinho mais, mas a todos responderemos com muita alegria, com muito prazer, porque é muito importante estarmos nesse processo de estudo com esta nossa interação, interatividade. Portanto, participe conosco. O Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar, de ler e de examinar os assuntos da realidade espiritual. Pela sua preciosa atenção, simplesmente dizemos muito obrigado e até o nosso próximo programa.